Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela. Não destrua relacionamentos por causa do seu entendimento. Vamos repetir o tema? Não destrua relacionamentos por causa do seu entendimento. Estamos aqui neste tema de hoje, dia 23 de abril de 2023. Estamos juntos aí, Messias Souza quem vos fala. Daqui a pouco estaremos juntos tratando deste assunto hoje. Porém, antes da gente de nós iniciarmos a mensagem, vamos pedir àqueles que não são inscritos no canal que façam sua inscrição. Ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like, tá bom? Quem quiser fazer parte de um de nossos grupos Plenitude, fale conosco pelo contato que está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí, o tema de hoje é esse que está na tela aqui, ó. Não destrua relacionamentos por causa do seu entendimento. Vamos iniciar esta mensagem. Então vamos lá. Esta mensagem, ela é muito importante, é de muita importância, uma vez, meus irmãos, que muitas pessoas pelo mundo têm buscado entendimento sobre a Bíblia e muitos já entenderam que em nenhum momento o Evangelho dá direção a que nos séculos que se seguiram o período apostólico, né? O período dos apóstolos, as pessoas precisassem formar religiões que as conduzissem para templos e a líderes religiosos que se comportariam como sacerdotes e mestres, ou pai dos fiéis, lhes pedindo dinheiro para mantê-los chefes das instituições pelo mundo, os quais produzem uma espécie, né, de culto físico, reunindo o povo nos moldes da lei de Moisés. Até mesmo porque Cristo, ele já havia dito à mulher samaritana o seguinte, né, em João 4, 21 a 24. O seguinte, vamos ler o texto aqui, ó. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Num templo? Não, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Altíssimo é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vejam aí o texto que acabamos de ler, de João 4, 21 a 24. Vamos continuar aqui em nossa mensagem. Então, minha gente, muitas pessoas já entenderam que esse modelo judaico-cristão de culto, né, onde se recomenda o cumprimento de ordenanças,
se trata de uma distorção na realidade quando passamos o quê? A olhar um texto, né, que nós vamos ler aqui de Hebreus 9, 8 a 11, onde diz o seguinte: dessa maneira o Espírito do Altíssimo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, percebeu? O caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias. Que dias? Aqueles dias em que essa carta estava sendo escrita, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Percebeu aqui? Eram, né? Já não era mais aqui, depois que Cristo foi à cruz. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até quando? Até a chegada do tempo da nova ordem. Olha só, o perfeito sacrifício de Cristo. Percebeu qual foi a nova ordem? O perfeito sacrifício de Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído, vamos prestar atenção, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Hebreus 9, 8 a 11, aí acabamos de ler o texto, então vamos continuar aqui. Então, meus queridos, dessa forma, como nós estamos lendo aqui, pelo contrário, né? Pelo contrário do que se faz, o evangelho já no tempo apostólico, nós acabamos de ler, dava direção a que não se submetessem ao quê? A homens, a ordenanças. Como diz aqui no texto também, olha só o que diz no texto de Colossenses 2, 20 a 23. Vamos fazer a leitura. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Que mundo? O mundo de Israel, né? Eles estavam mortos quanto aos rudimentos da lei de Moisés, quanto aos rudimentos do mundo. Por que vos carregam ainda? Percebeu? Ainda de ordenanças, né? Como se vivesses no mundo, ainda da lei de Moisés, tais como não toques, que eram coisas da lei, né? Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de quem? Segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Não é verdade? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, de humildade e em disciplina do corpo, mas são de valor ou não são de valor? Mas não são de valor algum, percebeu? Senão para satisfação de quem? Do Todo-Poderoso. Não, senão para satisfação da carne. Colossenses 2, 20 a 23. Então, minha gente, se submeter a rudimentos religiosos em nosso tempo, se trata de uma submissão a julgos de servidão. Por quê? Uma vez que essas instituições, elas submetem as pessoas a preceitos de homens e que, se não cumpridas, né, são expulsas daquele meio religioso. Ou se submetem aos preceitos, aquelas ordenanças dos homens, ou são o quê? Discriminadas essas pessoas e esquecidas como sendo pessoas indignas, correto? Então é isso que acontece. Ocorre que o meio religioso, meus queridos, atrai muita gente. Por quê? Devido ao instinto religioso e ao status que isso traz, né? Ao status que a carne, na verdade, conduz. Correto?
O status religioso, ele consolida em cada pessoa práticas, doutrinas e estigmas que tensionam a tolerância entre o quê? Diferentes grupos da sociedade. É isso que acontece. A diversidade religiosa que existe, ela transparece, na verdade, as disputas que visivelmente diferentes interesses ocasionam. É isso que acontece, né? Então tem vários grupos religiosos, cada um busca os seus próprios interesses, correto? O ser humano, ele é religioso por natureza, isso nós já sabemos, não é isso? Como já dito, né, num artigo que eu já li também, numa página da internet, que diz o seguinte: o homem, ele é por natureza e por vocação um ser religioso. Isso já começou desde o princípio, né, gente? O homem é por natureza e por vocação um ser religioso. Mas, meus queridos, nós entendemos que isso acontece porque envolve o emocional. A religião, ela envolve o emocional de cada pessoa e atua no instinto religioso de todo ser humano. Desperta isso aí. Então eu me recordo que certa feita, né, na minha juventude, que eu fui convidado, né, a participar de uma reunião em uma denominação evangélica. E na época, eu não entendia nada da Bíblia, tá? Nem a havia lido em nenhum momento, correto? E não conhecia as mensagens contidas ali na Bíblia e nem mesmo as mensagens do Evangelho. Então, no momento do final da pregação, naquela época, o pregador, ele perguntou quem gostaria de aceitar a Jesus. Na verdade, aceitar a Jesus. E naquele momento de emoções, porque tem emoções envolvidas, né? Emoções religiosas, momento em que havia músicas sendo tocadas, músicas suaves lá naquele ambiente, nesses momentos assim, nós nos sentimos constrangidos, é verdade, a levantar uma das mãos dando sinais de que aceitamos a Jesus. Não foi diferente com nenhum dos senhores, né? Mesmo sem entender nada da Bíblia. Não é isso? Então, até esse momento, nós pensamos que vai ficar somente nisso aí. Aceitar a Jesus, crendo naquelas palavras, podendo comparecer também nas reuniões em outros momentos, em outros dias, depois desse dia que a gente aceitou a Jesus. Não é isso? É isso que acontece. Porém, não é isso que acontece, né? É isso que acontece que eu digo, que a gente pensa, né, que a gente vai só aceitar Jesus e podendo frequentar. Mas não é isso que acontece. Não é isso. O líder, né, o que acontece com aquele líder que nos chamou a aceitar Jesus? O líder, ele nos convida a ir à frente, lá na frente do púlpito. E o quê? As pessoas, eles, né, os ditos, como nós dizemos, os obreiros, eles oram e direcionam mais algumas palavras, o líder ali direciona mais algumas palavras e também dá o quê? Orientações do que vai acontecer depois que a gente aceitou Jesus. É aí que está a questão, né? Depois que a gente aceita Jesus, aí ele vai haver uma explicação. Ele dá algumas orientações, né? Então o líder que está lá na frente, o que acontece? Ele chama uma ou mais pessoas, não é isso que acontece? Geralmente as irmãs ali, que são da secretaria, uma ou mais pessoas, a que conduzam aqueles que aceitaram a Jesus, né, os ditos novos convertidos, eles levam para uma sala anexa ao templo. Não é isso que acontece? É isso. Então, a partir daquele momento, nós passamos a ser o quê? Catequizados. Nós passamos a ser catequizados. Então, nesse ato, nós somos instruídos e nós somos doutrinados em matéria social religiosa. Não é isso que acontece? O papel dos catequizadores, aquelas irmãs, né, elas nem percebem isso que estão catequizando, né? O papel daqueles catequizadores é nos convencer, né, de que aquelas instruções dadas por eles estão corretas. Não é isso? E que devemos o quê? Segui-las e obedecê-las.
É isso que acontece. São regras, na verdade, estabelecidas pelos homens, de acordo com o quê? Com cada denominação. Cada denominação tem um diferencial entre elas, né? Não é isso que acontece? Então, os senhores já sabem, no geral, do que se trata, do que nós estamos falando. Então, devemos o quê? O que o novo convertido deve fazer? Nós, os novos convertidos, o que deveríamos fazer naquele tempo? Deveríamos ser assíduos, né, pontuais nos cultos, frequentar cultos públicos e de doutrinas também, participar da escola dominical e participar do que é dito naquele meio religioso como o quê? A comunhão. E o mais importante para eles, o quê? Entregar o dízimo e contribuir com ofertas voluntárias, né? Então, a partir desse momento, nós estaremos o quê? Submetidos a uma dita liderança espiritual que tem como ministrante o chamado pastor. É isso que acontece. E assim, como já ficou estabelecido, isso é geral, né? Temos que ter o quê? Uma igreja e um pastor. Quem não tem uma igreja e um pastor é considerado o quê? Um desviado? Um pagão? Uma pessoa que está fora da comunhão, está fora, eles dizem, fora de Cristo. Não está nos caminhos, como se diz, do Senhor, não é verdade? Então, o que acontece? É isso que acontece. Já ficou isso estabelecido. As pessoas pensam que tem que ser assim. Nós temos que ter uma igreja e um pastor. Não é isso? Não é assim? Não é dessa forma? É dessa forma. Então ocorre, meus irmãos, que os anos vão se passando, né? Os anos se passam e nós permanecemos ali sem questionarmos nada disso. E assim ocorre com muitos jovens solteiros, principalmente, né? E casais e pessoas também de mais idade. Todos eles estão submetidos àquelas doutrinas, né? Dos homens, na verdade. Os anos vão se passando e nós nos acostumamos a estarmos submetidos naquela religiosidade. Nós aprendemos que as doutrinas, elas não podem ser questionadas e nenhum crente também terá o direito de confrontar o que o pastor está dizendo nos púlpitos. Não é isso? Nós não conseguimos entender como nós permanecemos anos a fio de nossas vidas submetidos àquelas doutrinas, não é verdade? E aos homens, sem percebermos que aquelas coisas, na realidade, nos colocaram como o quê? Como que umas escamas, né? Em nossos olhos do entendimento. É isso que acontece, os nossos olhos, eles ficam carregados. Que olhos? Esses olhos? Não, os olhos do entendimento. E assim como aconteceu conosco, acontece também ainda com os que lá permanecem hoje. Se acontece com eles, o que também aconteceu conosco, esse, meus irmãos, agora que é o ponto importante, esse é o motivo de nós atentarmos de que nós devemos proceder, como nós devemos, na verdade, como nós devemos proceder em relação a todas aquelas pessoas amigas, né, e parentes, e até mesmo esposas, ou também esposos que ainda creem naquelas doutrinas e que a elas estão o quê? Submetidas. Então é isso, nós temos que pensar sobre isso. E assim, meus queridos, como nós defendíamos também a fé, não é isso? Lá no tempo em que nós estávamos lá, devemos ter em mente que não está sendo diferente também para os que lá permanecem. Não está sendo diferente para com eles. Nós também não estivemos lá, naquele meio. Agora, nós nos libertamos daquelas coisas, não é verdade? Nós não queremos dizer que somos mais fortes, tá? Ou mais inteligentes que ninguém. Mas o quê? Que nós superamos uma fase, vamos dizer assim, nós superamos uma fase que talvez tenha sido necessária. Não é isso? Então será que foi necessário? Será que foi necessário que nós tivéssemos passado pelas denominações? Será? Talvez sim, né? Talvez sim. Tudo a gente pode tirar como o quê? Experiência para nossas vidas. Na época que nós estávamos lá, nós considerávamos importantes aquelas práticas religiosas, não é verdade? Não considerávamos importantes? É isso? É isso mesmo. E pensando como nós devemos proceder agora, né?
que nós não pertencemos a nenhuma religião, em relação ao carinho, tá bom? Ao carinho e a paciência que nós devemos ter com os que lá permanecem, ou seja, amigos, né, parentes, namorados e namoradas, esposas e também esposos, enfim, todos de nossos relacionamentos. É isso? Assim vamos ler aqui, pensando nisso, nós vamos ler agora alguns textos importantes, né, sobre o assunto que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, de Mateus 5, 5 a 9, vamos pensar, vamos refletir sobre esses textos, que embora tenha sido escrito no tempo da salvação, e tem um contexto em que esses textos estão sendo escritos, mas eles têm ensinamentos para nós. Vamos pensar em relação a nós quanto o que? O nosso procedimento, o carinho que nós devemos ter para com os nossos parentes, os nossos amigos, esposo, esposa, que permanecem no meio religioso que nós também estivemos. Vamos ler esses textos, vamos refletir neste momento, a partir de hoje, nós vamos refletir sobre isso. Mateus 5, 5 a 9. Vamos ler. Bem-aventurados, o quê? Os mansos. Pensou que nós devemos ser mansos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é verdade? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão ao Eterno. Bem-aventurados os pacificadores, né? Bem-aventurados o quê? Aqueles que arrumam briga, confusão? Não. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de quem? Nós não somos filhos do Altíssimo? Eles serão chamados filhos do Altíssimo. Mateus 5, 5 a 9, né? Agora vamos ler aqui Mateus, vamos continuar nossa reflexão. Vamos ler uma certa quantidade aqui boa de versículos, de passagens da Bíblia, né? Mateus 5, 13 a 16. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. Permanece isso ou não permanece? Isso aqui foi para os discípulos dele. Isso aqui tinha um contexto aplicável para aquele tempo, mas isso não significa que nós não podemos ser sal aqui no tempo da vida eterna. Olha só o que Cristo falou para os seus discípulos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, percebeu? Com que se há de salgar? Então o sal não tem que ser insípido. Você tem que demonstrar que realmente, precisa demonstrar que realmente você tem um entendimento correto a respeito dos textos da Bíblia, no sentido de que não se devam submeter àquelas doutrinas. Isso aí você precisa deixar bem claro para eles, sem humilhar ninguém, sem ofender ninguém. Olha só, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então o sal não tem que ser insípido, percebeu? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende o quê? A candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 a 16. Então veja aqui, o vosso Pai que está no céu significa o vosso Pai que é Espírito, né? É isso que acontece. Então veja bem, meus irmãos, vamos pensar sobre essa questão do sal. Muito sal fica ruim, não é verdade? Quando você coloca muito sal no alimento, não presta, fica ruim, não vai dar coisa boa. Ninguém vai querer comer um alimento com muito sal, muito salgado, entendeu? Então essa é a questão a respeito do nosso procedimento em relação àquilo que nós podemos até falar para as pessoas que estão frequentando o sistema religioso. Não podemos colocar o que muito e também não pouco demais. Nós não podemos também deixar de falar ou de aproveitar as oportunidades, tá bom? Isso é somente para a nossa reflexão. Mateus 5, 13 a 16, vamos ler mais um texto aqui de Romanos 14, Romanos 14, versículo 15.
Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, eu sei que esse texto aqui, ele tem um contexto. Paulo está falando a respeito daqueles que comiam carne e tal, mas veja bem, vamos colocar num sentido metafórico aqui, pois se pela tua comida entristece teu irmão, porque nós, como a gente sempre fala, nós não comemos daquele reggae, mas qual a comida nossa? Qual o nosso alimento? De que nós nos alimentamos o nosso entendimento? Entendeu? Se pela tua comida entristece teu irmão, porque não é só porque nós temos esse entendimento que nós temos, é que nós vamos entristecer ninguém com a forma como a gente fala. Tem toda uma forma de nós apresentarmos essas verdades que nós já entendemos, tá bom? Olha só, pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Percebeu? Não faças perecer por causa da tua comida, vamos pensar assim, do teu entendimento agora, aquele por quem Cristo morreu. Veja, Romanos 14:15, Paulo está falando aquele por quem Cristo morreu, ele está se referindo aos judeus e não a nós. Então, isso aqui tem um contexto a respeito disso aqui. Então, Cristo morreu por eles. Por quê? Para remi-los dos pecados, porque eles estavam debaixo da lei. Mas veja bem, mas aqui tem um ensinamento para nós. Embora hoje, quando nós estamos falando a respeito dessas verdades que nós conhecemos, nós não estamos falando por quem Cristo morreu. Não é uma pessoa por quem Cristo morreu, mas sim uma pessoa que está vivendo no tempo da plenitude, no tempo da vida eterna, em nosso tempo. Mas esse texto aqui, ele tem um ensinamento, não é verdade? Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Já não andas segundo o amor, né? Que está escrito aqui. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14:15. Então não é só por causa do nosso entendimento que nós temos hoje que nós vamos sair ofendendo todo mundo e entristecendo todo mundo. Correto? Então vamos refletir, vamos pensar sobre esses textos. Vamos ler mais um texto aqui de 1 Pedro 3:15. Vamos fazer a leitura. Antes santificai-vos em vossos corações. Né? Antes santificai em vossos corações a Cristo como Mestre, e estáis sempre preparados para responder como? Com mansidão. Com mansidão e o quê? Temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Então Pedro está falando da esperança, porque esse texto foi escrito naquele tempo em que eles tinham a esperança da vida eterna. E nós estamos na esperança da vida eterna? Não. Nós não estamos na esperança da vida eterna, mas eles estavam. Então, as pessoas que perguntassem para eles a respeito da esperança que eles tinham, eles deveriam o quê? Falar o quê? Estar sempre preparados para responder com mansidão e não com brutalidade. Tá bom, gente? Então, é importante, o contexto aqui desse texto aqui é o tempo em que eles estavam na esperança da glória. Mas só que a glória já veio, Cristo já veio no último dia. Então esse texto, esse ensinamento, ele continua de pé. Só que agora nós respondemos como aquele que, o quê? Não tem a esperança da glória, como aquele que já nasceu dentro do tempo da vida eterna, dentro do tempo do estado eterno e da vida eterna. Tá bom, gente? Então essa é a verdade que nós temos que tratar aqui. Vamos continuar aqui. Gálatas 5:22, mais um texto para nossa reflexão, que nós já saímos do sistema religioso. Vamos refletir sobre como nós vamos proceder em relação às demais pessoas que estão frequentando ainda denominações. Nós não estamos mais. Como eles dizem que nós somos desigrejados. Quem diz? Os teólogos, né? Eles dizem, os religiosos dizem que nós somos desigrejados. Essa nomenclatura, essa palavra foi inventada pelos teólogos do sistema religioso. Aqueles que não frequentam as instituições criadas pelos homens, eles são ditos como desigrejados. Tudo bem, então nós somos desigrejados, de fato, né? Porque nós não pertencemos àquelas igrejas, né? Nós não pertencemos. Vamos ler aqui Gálatas agora 5:22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos pensar sobre isso, gente. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o quê? É guerra? Não, é amor, alegria, paz
E uma coisa importante está escrito aqui embaixo, ó, para nós. Muitos de nós, às vezes, não temos paciência. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Percebeu? Paciência, amabilidade. Já pensou sobre isso? Amabilidade, bondade, fidelidade. Gálatas 5:22. Mais um texto aqui de Gálatas 6, para todos nós que estamos na vida eterna. Mais um texto, nós vamos ler aqui agora Gálatas 6:9. E não nos cansemos, ou cansemos. Tem muita gente que fica cansado aí, né, de aturar um pouco. Tem que aturar um pouco, gente. A religiosidade do povo, né? Cristo aturou a religiosidade do povo. Ele teve paciência. Muita religiosidade naquele tempo, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Percebeu? Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Né? Colheremos ou não colheremos? Colheremos, se não desanimarmos. E se desanimarmos? Por que você vai desanimar? Ah, que o pessoal não quer ouvir-me. Não tem problema, ninguém é obrigado a ouvir a gente, tá bom? Mas não vamos o quê? Desanimar. Vamos voltar aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio, nós não tivemos o nosso tempo. Foi alguém que nos forçou a entrar nesse entendimento? Não. Nós não tivemos o nosso tempo. Veja bem, e não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, de fazer o que você precisa fazer. Você precisa falar desse seu entendimento. Você não precisa aguardar isso para você. Mas a oportunidade que você tiver, você vai falar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Então vejam, não cabe a nós decidirmos quando será o tempo de que as pessoas possam entender que elas não precisam se submeter às doutrinas de homens, à religiosidade, tá? Gálatas 6:9. Agora vamos ler outro texto aqui de Efésios 4:2. Vamos ler. Sejam completamente o quê? Completamente ou incompleto? Sejam completamente humildes e o quê? Indóceis ou dóceis? E dóceis, gente. Dóceis. E sejam pacientes. Pacientes. Muitos de nós não temos paciência às vezes, né? Suportando, olha, os maridos, né? As esposas, esposos e esposas aí, ó. Às vezes um tá no sistema religioso, outro não mais, tá? Ó, vamos voltar aqui, ó. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando o quê? Uns aos outros com o quê, gente? Com disputa? Mostrando soberba de que tem um mente iluminada e outro não tem? Não é assim, gente. Ó, suportando uns aos outros com amor. Não importa se você já tem a mente iluminada, mas você não precisa sair ofendendo as pessoas, dizendo que eles não têm mente iluminada. Tá bom? Então é assim, né? Efésios 4:2, vamos ler mais um texto aqui, ó, de 1 Coríntios 13:4. 1 Coríntios 13:4, vamos fazer a leitura. O amor, na verdade, o amor é o quê? É impaciente. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, importante aqui, ó, não se orgulha. Vamos refletir sobre esses dois pontos aqui, ó. Não se vangloria e não se orgulha. Então, muitos de nós deixamos o sistema religioso e tem aquele certo orgulho, né? Dizendo que todos são como crianças que estão lá. Não pode ser assim, gente. Olha só, não se orgulha. A gente não tem que ter um orgulho assim, arrogância, essa arrogância, tá bom? 1 Coríntios 13:4. Vamos ler mais um texto aqui. Talvez tenha mais. Tem aqui, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Tiago escrevendo a sua carta. Sejam todos prontos para ouvir. Muitas vezes é melhor você ouvir, né? O pessoal vai combater o que você fala, então você ouve, mas a hora que tiver uma oportunidade, você pede uma oportunidade para você explicar o seu entendimento, né? Ó, mas olha só o que diz Tiago. Vai encontrar assim, gente. Sempre a gente encontra, né? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. É importante isso aqui, ó. Tardio para irar-se. Muita gente às vezes se ira aí
tentando passar uma verdade, mas aí perde a linha em grupos de WhatsApp, uma série de outras situações. Facebook, a gente vê lá, às vezes, ofensas, né? As pessoas. Não deve ser assim, gente. Não deve ser assim, tá bom? Mais um texto aqui, ó, de Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Vamos fazer a leitura, ó. O homem irritável provoca dissensão. Muitas vezes, muitos de nós acabamos provocando dissensão. Não tem que ser assim, meus irmãos. Não tem que ser assim. O homem irritável provoca dissensão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Vamos ler rápido aqui, ó. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Vamos ler mais um aqui, Provérbios aqui, ó. 19, 11. Muito importante. A sabedoria, percebeu? A sabedoria do homem lhe dá o quê? Paciência, né? Sua glória é ignorar, pense nisso, ignorar as ofensas. Provérbios 18, 11. Ignorar as ofensas, né? Porque muitos religiosos às vezes vêm para nos atacar, nos ofender, dizendo que nós somos mais uma religião, não é verdade? Isso acontece aí no Facebook comigo, até mesmo no meu canal mesmo, pessoas entram lá falando essas besteiras assim, né? Aí eu falei, que religião que eu tô criando? Eu nem vou em lugar nenhum, eu fico em casa com a minha família, somente apresento essas mensagens aí no YouTube, né? Então, ignorar as ofensas, né? Provérbios 19, 11. Vamos fazer leitura de Provérbios 25, 15. Vamos fazer a leitura. Com muita paciência ou com pouca paciência? Com muita paciência, vamos ter paciência, gente. Pode-se convencer. Ah, isso é importante, né? Com muita paciência, muita, não é pouca não, é muita. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Provérbios 25, 15. Percebeu? É isso aí, eu acho que não precisa nem tentar explicar muito isso aqui. Que é autoridade? A autoridade da religião. É como a religião ela tem uma autoridade religiosa que você pode convencer essa autoridade religiosa, as pessoas que usam dessa autoridade religiosa, para que ela seja convencida de que ela, na verdade, é uma distorção do evangelho, das palavras, dos ensinos da Bíblia, né? Provérbios 25, 15, que acabamos de ler. Vamos ler mais um texto aqui de 2 Timóteo 2, 24. Vamos fazer a leitura. Ao servo do Altíssimo não convém brigar. Percebeu? Que acontece às vezes nos grupos de WhatsApp. Tem gente que sai aborrecida, sai chateado. Às vezes as pessoas ofendem, também não tem que ofender. Por mais que o cara tenha, como a gente fala, né, fermento, muito fermento, entra nos grupos de WhatsApp e a gente tem que tomar cuidado, gente. Vamos pegar mais leve, vamos pegar leve. Às vezes eu falo, vamos pegar leve, né? Ao servo do Altíssimo não convém brigar, mas sim ser o quê? Rancoroso? Não. Amável para com todos. Para com quem? Somente com aqueles que têm o nosso entendimento? Não, para com todos, gente. Para com todos. Apto para ensinar, paciente. Percebeu? Paciente. Muito importante aqui. 2 Timóteo 2, 24. Vamos ver se tem mais um texto. Tem mais um aqui, ó, de Colossenses 3, 12. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Portanto, como povo escolhido, vamos ler de novo. Portanto, como povo escolhido do Eterno, Santo, amado, revistam-se de o quê? De profunda arrogância. Não. De profunda compaixão. Bondade ou maldade? Bondade, gente. Humildade, é importante a humildade, né? Porque muitas vezes nós... Pô, esse cara não tem a mente iluminada, nós temos. Não, não tem que ser assim, gente. Humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, 12, isso é muito importante. Agora, Efésios, capítulo 4, 29 a 32, né? Nós que somos da plenitude da vida eterna, temos que considerar esses textos aí e aprendermos a sermos humildes, né? Não arrogantes, né? Quando nós vamos apresentar o nosso entendimento, né? Conforme diz o tema, não
não destrua relacionamentos por causa do seu entendimento. Não vamos destruir relacionamentos, seja ele de qual área for, do casamento, do namorado, trabalho, o que for, né, da sua família. Não destrua relacionamentos por causa do seu entendimento, né? Então vamos aqui, Efésios capítulo 4, 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Olha aí, muito importante, né? Mas o quê? Apenas. Gente, mas apenas. Apenas e apenas, né? A que for útil. Palavras inúteis, gente. Vamos jogar no lixo. A que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Tem que ver a necessidade. Tem que ver se aquela pessoa está em condições de ouvir você falar aquilo que você tem para falar para ela. Será que ela está preparada para ouvir aquilo? Será que não seria muito sal? Será que não seria muita luz nos olhos dela? Aí você analisa, tá bom? Ó, apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, tá? Para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito do Altíssimo, um texto escrito para aquele tempo, né? Com o qual vocês foram selados, eles lá, para o dia da redenção. Então, esse texto tem um contexto, né? De que ele foi escrito para aquele tempo que eles é que foram selados para o dia da redenção. Mas veja bem, aqui tem um ensinamento para nós. São as folhas das árvores que permanecem, as palavras que permanecem, né? Mas veja bem, nós não fomos selados para o dia da redenção, porque nós nunca precisamos do dia da redenção. Nós sempre fomos da vida eterna, tá bom, gente? Livrem-se de toda amargura. Percebeu? Muito importante, né? Indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, né? Perdoando-se mutuamente, assim como o Eterno os perdoou no ungido. Efésios 4, 29 a 32. Quem foram os perdoados em Cristo? Os judeus, aqueles que estavam debaixo da lei, eles foram perdoados dos seus pecados. Tá? Então esse texto, embora tenha um contexto, está falando com aqueles que receberam perdão na cruz, no madeiro, quando Cristo pagou o preço por eles receberam o perdão, não tinha mais nada, nenhuma dívida contra eles, entenderam? Mas veja bem, mas aqui tem um ensinamento. Qual é o ensinamento que tem aqui para nós? Vamos voltar aqui. Livrem-se, né? Vamos ver aqui, ó. Não entristeçam, livrem-se, vamos a partir daqui, ó. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira e gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como o Eterno os perdoou no ungido. Efésios 4, 29 a 32. Eu acredito que o senhor já tenha entendido aqui a minha explicação sobre essa questão aqui, final aqui, tá bom? Então, olha só, gente. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai ler mais alguns textos. Então, é isso aqui. É isso, tá? É isso, minha gente, que nós precisamos atentar para esses ensinos que nós acabamos de ler, que são o quê? Esses ensinos são como remédios que nos curam, que nos dá o quê? Saúde no tempo da vida eterna. Então, essas são as folhas das árvores, da árvore da vida. As folhas que trazem cura, tá bom? Que trazem saúde. Então vejam as palavras aí, o cumprimento disso em nós que estamos na vida eterna. Essas palavras, elas são importantes, tá bom? Então nós temos o que atentar para essas palavras, para esses ensinos que nos dá o quê? Nos traz saúde, nos traz entendimento de como precisa ser o nosso procedimento. Tá, e pensando ainda como precisa ser o nosso procedimento em relação a nossos amigos, né? Irmãos que ainda creem, né, em coisas que nós já deixamos de lado, vamos lembrar quanto ao procedimento, meus irmãos, o procedimento ético do Messias de Israel nos dias da sua carne. Vamos pensar sobre o seu procedimento? O Messias de Israel, né, nos dias da sua carne, ele não atacou de frente as crendices populares. Ele não atacou, mas os seus ensinos, eles deram direção de onde o mal
havia. Onde estava o mal, tá? E não se tratava do que eles acreditavam, tá? Então, os ensinos do Messias, nos seus ensinos, eles deram direção de que o mal que havia não se tratava do que eles acreditavam, porque eles tinham muitas crendices populares, né? Então, a orientação que penso que todos nós que já deixamos a religião devemos ter é que sejamos o quê? Conforme os textos que já lemos, pacientes, mais ainda que todos os demais. Nós precisamos ser mais pacientes ainda do que todos os demais, pois não será de uma hora para outra, tá bom? Que nós vamos convencer ninguém sobre o que temos dito, o que nós falamos, o que nós anunciamos, tá bom? Às vezes, meus queridos, é melhor ouvirmos o que eles falam do que tentarmos convencê-los de que estão equivocados. E diretamente dizendo que eles estão errados, não é legal. A gente tem que ir com calma, né? Com cuidado. E se tivermos o quê? Uma oportunidade, tá? Se eles quiserem ouvir, nós poderemos falar. Porém, se não quiserem ouvir, larga de mão. Se for resistente, larga de mão. Vai chegar uma hora que ele vai se interessar. Larga de mão. Então não vale a pena a gente forçar barra, tá bom? Quem tem esposas ou esposos, tá? Agora é importante aqui, quem tem esposas ou esposos que ainda permanecem na religião, acompanhe o seu esposo, acompanhe a sua esposa, né? Leve no seu carro, tá? Com amor, mesmo que você não vá participar, o quê? Daquela reunião. É importante você acompanhar, mas explique, né? Pacientemente, as razões por que você não vai mais, você não vai, não participa daquelas reuniões. E não demonstre, né, que você está, assim, rebelde. Não tenha uma atitude rancorosa contra os líderes, tá? Os pastores deles. Ou como se você tivesse se tornado um mundano, né? Não se demonstre revoltado. Não faça isso. Nada disso. Tenha uma atitude de um filho do Eterno. Acompanhe o seu esposo ou a sua esposa na ida para a reunião evangélica que ele participa ainda. Você não foi de lá também? Então espere com paciência e volte. É importante isso. Volte o casal para o lar e vivam em harmonia. Tá bom? Não seja por causa da religião que vocês vão se dividir. Nada de se dividir em nenhum tipo de relação de amizade ou de marido e mulher ou de irmãos por causa o quê? Do entendimento. Não destrua relacionamentos por causa do seu entendimento, por causa de palavras. Não destrua grupos de WhatsApp, isso é muito importante. Não destrua grupos de WhatsApp de sua família. Não faça isso. Eu já destruí 2. Agora eu já estou mais maduro, tá bom, gente? Eu já estou mais maduro. Então coloque as suas mensagens lá no grupo. Sim, eu também coloco. Porém, vamos tomar cuidado, gente. E não discuta com ninguém. Não discuta com ninguém. Não discuta com ninguém que refutar o que você colocar nos grupos de WhatsApp. Se alguém não gostar do que você postou, simplesmente diga que a sua postagem é para quem se interessar pela sua postagem, tá bom? E quem não se interessar, basta o quê? Basta apagar. Para isso, o quê? Há tal recurso no WhatsApp. Não é verdade? Então fale com essa pessoa dessa forma, porém, sem brutalidade de palavras, nada de arrogância, gente. Seja manso para responder, para falar para a pessoa. Basta pagar, meu querido. Fala assim, basta pagar. Eu sei que você não gosta, tudo bem, mas você não pode falar por todos, porque não é todo mundo que está nesse grupo que tem o mesmo pensamento. Você pode não gostar, pode ir contra a sua fé, o seu entendimento, mas veja, mas você não pode falar por 30 pessoas, você não pode falar por 50. Então você delete, porque pode ser que entre 50 tenha 10 aí que se interessem pelo que eu estou postando. Então você não é mais importante do grupo, mas fale com cuidado, né? Todos são importantes, então inclusive eu. Se você tem direito de postar o que você deseja, eu também posso, tá bom? Então seja manso para responder a essas pessoas, para o quê? Dar direção a essas pessoas para que elas apaguem as suas mensagens que ela não gosta, porque essas mensagens nossas realmente chocam as pessoas que são do sistema religioso. Agora, uma coisa importante, não deboche das pessoas.
Pare com isso. Não deboche das pessoas que acreditam, por exemplo, em diabo. Não deboche, tá bom? Das pessoas que acreditam também em vinda de Jesus e que elas são o corpo de Cristo em nosso tempo, tá? Não deboche dos que se dizem igreja hoje, o corpo de Cristo, e dos que fazem cultos, né? Até mesmo os ditos cultos também em graça. Não deboche, não fale gracista para ninguém. Não use esse termo gracista. Vamos parar com esse negócio, gente. Nós estamos na vida eterna, mas não fale que ninguém é gracista. Tá bom? O quê? Os gracistas dá a ideia assim de pejorativo. Então, não deboche de quem se diz corpo de Cristo hoje, de quem se reúne hoje como achando que eles são a congregação em nosso tempo. Então pare também com aqueles memes. É importante, pare com aqueles memes debochando, né, no WhatsApp ou no Facebook também, colocando as mãos assim no rosto, assim, ó, e caindo para trás. Não faça isso. Quando alguém, um religioso, alguém, até mesmo, como você fala, gracista, né? Não faça isso, né? Não deboche de ninguém. Mesmo que ele fale uma coisa que não tem nada a ver, não faça aquele deboche daquelas risadinhas no grupo de WhatsApp, aquele que coloca a mão no rosto assim, cai para trás, porque... Não faça isso, tá, gente? Não deboche, não coloque esses memes debochando as pessoas. Não faça isso. Isso não surte nenhum efeito. Só vai deixar as pessoas raivosas, chateadas e elas vão sair do grupo, tá? Não deboche dos pentecostais, agora é importante. Pare de falar balabachura ali, brincando, debochando, tá? Zoando com as pessoas. Não deboche dos pentecostais e também nem das línguas que eles falam e coisas que acontecem no meio pentecostal. Não deboche também dos dizimistas. Não deboche. Nós temos que explicar, falar com propriedade sobre essas coisas. Debochar não vai levar a nada, gente. Não deboche dos dizimistas, nem chame pastores de ladrões, assim, de forma arrogante. Não faça assim, tá? Embora nós saibamos que muitos são ladrões mesmo. Mas tem pessoas sinceras naquele meio, gente. Tem inclusive pastores, né? Que são sinceros, que estão ali, que são honestos. Eles recolhem os dízimos, eles fazem tudo certinho. Eu, quando era desse meio, também não fazia tudo certinho. Eu não recolhia, às vezes, contribuições no meio da juventude, em seminários que a gente fazia, de música e tal. Eu recolhia e repassava tudo direitinho lá para a tesouraria. Fazia a contabilidade direitinho e repassava para a tesouraria de lá da denominação que eu fazia parte. Eu não era honesto? Era. Então tem pessoas honestas também no meio religioso, no meio evangélico. Eles pensam que é assim, que aquelas doutrinas são o ensino do evangelho, mas a gente já sabe que não são. Então vamos parar de debochar das pessoas. Não vamos desperdiçar palavras, tá bom? Vamos somente falar palavras que sejam necessárias, né? Como diz esse texto aqui, ó, que nós vamos ler aqui, ó. Eclesiastes 5:2, palavras necessárias. Eclesiastes 5:2, vamos prestar bastante atenção nisso, gente. Vamos prestar atenção. Não te precipites com a tua boca. Percebeu? Nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Eterno. Porque Ialro está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Então vocês estão vendo que debochar das pessoas, com aquelas risadinhas, aquelas coisas, aqueles memes do WhatsApp, gente, isso não leva a nada. Isso não vai trazer crescimento, as pessoas não vão entrar nesse entendimento. Pelo contrário, elas vão se afastar mais ainda. Tá bom? Eclesiastes 5:2, acabamos de ler aqui esse texto muito importante. Então vamos lembrar que no tempo de Cristo, segundo a carne, e mesmo no tempo também dos apóstolos, né, muitas pessoas, elas criam somente tocando, né, fazendo procedimentos religiosos. Lembra da mulher que tocou nas orlas, né, dos vestidos, das vestes do ungido? Vocês lembram desse texto? Como nós podemos ler aqui, ó, Marcos 5:28, olha só. Porque pensava, as pessoas pensam, ela também pensava, uma religiosa, né? Precisava disso? Claro que não. Porque pensava, se eu tão somente tocar, precisava tocar, né? Percebeu? Porque ela que pensava, não era Cristo que ensinava essas coisas. É porque ela era uma religiosa, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Percebeu? Somente se ela tocasse. Percebeu?
Marcos 5:28. Olha a religiosidade aí, gente. Olha a religiosidade. Então lembra também das pessoas que acreditavam que anjos balançavam as águas de um tanque, né? Para quem pulasse nas águas fossem curadas. Vocês se lembram desse texto? Alguém começou a acreditar e também a divulgar que naquele tanque ocorriam milagres. Então, isso correu. A notícia correu. Não é assim que acontece hoje? Chegou um apóstolo aqui que cura muita gente. A notícia corre. Então as pessoas não vão lá, naquele templo, achando que ele vai curar todo mundo? É isso. Então, a mesma coisa em relação a esse tanque aqui, que nós vamos colocar aqui, ó. E podemos ler isso aqui nesse texto aqui, ó, de João 5:2-4. Olha só. João 5:2-4, ó. Ora, em Jerusalém, esse texto foi escrito naquele tempo, né? Próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o quê? O movimento da água. Quem ensinou isso a eles? Foi Cristo. Esperando o momento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. João 5:2-4. Coitado dos demais, né, gente? Que covardia, né? O anjo só balançava a água uma vez. A crendice popular, gente, né? E os demais teriam que esperar mais ainda a paciência, a hora que o anjo resolvesse. Olha, gente, o povo não é mole, religioso não é mole não, né? João 5:2-4. Tem gente que vive aí fazendo corrente aí de 7 semanas, 7 meses, não sei o que lá, só enchendo os cofres lá deles lá. E sabe como é que é, né, gente? Não vamos mostrar aqui, falar nome de nada não, né? Então é isso aí que acontece, não é verdade, gente? Então o povo, ele é assim. Ele é levado pelas doutrinas da população. O que era essa questão do tanque aqui? Que eles eram curados, o primeiro que pulava na água, era o quê? Era uma doutrina da população. Inclusive o próprio João também ele estava envolvido. O João colocou isso no texto como se fosse uma verdade aquilo ali, que vinha um anjo balançar. Mas por quê? Por causa da doutrina do povo, da população, ensinos de alguém que começou a divulgar aquilo ali, gente. Então imagine, vamos imaginar se Cristo ele começasse a debochar, tá? E a criticar o povo por causa daquelas crendices. Pode ter certeza que se eu fosse daquele tempo, eu não ia para aquele tanque, não. Esperar o anjo, eu falei, ô anjo, só uma vez só? Eu não ia, não. Eu não ia ter essa paciência de ir para esperar a água balançar, não, gente. Mas o povo é muito religioso, o povo acredita nessas coisas. Então imagine se Cristo debochasse, né? E parasse para criticar o povo por causa daquelas crendices. Não é verdade? Então vamos parar, gente. Vamos parar de debochar e de perder a paciência com nossos amigos, né? E principalmente os da nossa família. Vamos parar. E muito mais quando se tratar de esposa, tá bom? Ou de esposo, tá? Não deboche. Não fique criticando. Pare com isso. Se ele ou ela crê que passando pela fogueira ou na sombra do apóstolo, né, receberá alguma bênção, não deboche disso aí, mas vá aos poucos, né, tentando, nas oportunidades, a fazê-lo entender que não é assim, né? Talvez, agora uma das maiores dificuldades, né, é que as pessoas entendam o que temos falado, entendam que nós estamos vivendo no tempo da vida eterna. Isso ainda é pior, né? Porque até muita gente aí que diz estamos em graça não ainda entenderam isso. Talvez a maior dificuldade seja essa, a gente fazer as pessoas entenderem que nós estamos vivendo no tempo da vida eterna e não no tempo da congregação, no tempo da graça, da manifestação da graça, na esperança da vida eterna. Talvez seja essa palavra nossa ainda é mais ainda além do que dizer que nós somos da graça, né? É mais além. Então nós temos que tomar mais cuidado ainda, principalmente com aqueles irmãos que são do sistema religioso, que muitas vezes se ofendem com a forma como a gente coloca. Então, se nós aprendermos a ter paciência e somente aproveitar as oportunidades, se eles quiserem ouvir,
aí será legal. Mas se a gente ficar forçando barra também não adianta. E debochar também não vale a pena, tá? Então como nós poderemos fazer essas pessoas entenderem isso, que nós estamos na vida eterna, nós não estamos nem no tempo da salvação. Já passou, Cristo já veio, já acabou, não tem mais a manifestação do Filho do Eterno. Acabou. Agora é o Eterno e todos nós. Tá bom? Como fazer as pessoas entenderem isso? Com sabedoria, gente. Porque o texto vai dar direção para isso. O texto está dando direção para isso. Com sabedoria e paciência, né? Já sabemos que trevas são entendimentos obscurecidos. Essas são as trevas. As pessoas que não conseguem alcançar, ver, enxergar. Então elas estão nas trevas do entendimento. Então não adianta nós colocarmos muita luz nos olhos do entendimento de quem ainda não chegou nessa luz, nesse entendimento que chegamos. Pois se fizermos assim, ofuscará mais ainda e haverá mais resistência por parte dessas pessoas. Você não pode colocar um farol no rosto de quem está dentro de uma caverna, no escuro. Porque você vai ofuscar, ela não vai conseguir chegar, ela vai ficar cega. Vai ficar mais cega, então não adianta colocar muita luz, tá? Então isso é natural. Também foi assim conosco, não é verdade? Portanto, nós queremos anunciar aqui que na quarta-feira, né, nós teremos o seguinte tema. Nós vamos colocar aqui o seguinte tema, meus irmãos. O seguinte tema que a gente vai colocar aqui ainda. Na quarta-feira nós teremos um tema que afetará tanto a nós, como também aqueles, o quê? Que ainda fazem parte das denominações. E o tema será esse aqui que nós vamos colocar aqui, ó. Fiquei de colocar. Aos que deixaram e aos que ficaram nas igrejas. Essa mensagem ela será direcionada aos que deixaram, a nós mesmos, e aos que ficaram nas igrejas. Hoje nós falamos mais para nós mesmos, tá? Mas agora essa mensagem aqui, ó, aos que deixaram e aos que ficaram nas igrejas. É uma mensagem especial que, na verdade, é uma continuação dessa mensagem de hoje, tá bom, gente? Então nós estamos agora concluindo esta mensagem de hoje. Agradecemos a participação de todos. Um forte abraço e nos veremos no próximo tema, que será... Quando será aqui? Quarta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, aguardamos todos os senhores online. Tchau, minha gente!